financeira de 2008 derrubou a economia de países desenvolvidos e fez evaporarem muitos sonhos de brasileiros morando no exterior, em especial nos Estados Unidos, terra considerada de prosperidade, liberdade e igualdade de condições. Com o índice de desemprego em torno de 8%, muitos brasileiros têm reconsiderado o desejo de fazer a América e retornado ao Brasil. Então, será que o sonho americano acabou? É o que você confere agora no Brasileiros no Mundo. Os Estados Unidos, ou que seja Nova York, Long Island, nos acolheu muito bem. Eu vou ficar aqui até ficar rica. Quando eu ficar rica eu volto. Esse é o chamado país das oportunidades. A América é um país sensacional. Não tenho o que reclamar. Esse país me deu muitas oportunidades. Década de 80. Uma crise financeira assola o Brasil. O país vive a transição política de 20 anos de ditadura para a democracia. Para muitos brasileiros, o futuro é incerto, sem perspectivas. Enquanto isso, acima da linha do Equador, uma potência econômica e militar, um dos polos da Guerra Fria, os Estados Unidos. Símbolo da riqueza, da beleza e do poder. O estilo rebelde de Madonna ditava as tendências da moda feminina. E Michael Jackson se tornava ícone da música pop, animando multidões ao som de Beat It e Thriller. Nos Estados Unidos, tudo parecia possível. Graças a Deus eu pus minha vida para frente. Deu para mim dar um passo na vida, né? Porque rico ninguém fica, né? Mas, tipo assim, para mim que eu fui para lá nova, nunca gostei de estudar, entendeu? Mas deu para mim dar uma estabilizada na vida. Agradeço muito a Deus, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar lá, tive a oportunidade de ter tudo que um americano tem, não me senti discriminada no país. De Governador Valadares, em Minas Gerais, muitos jovens partem determinados a fazer a América, dispostos a enfrentar qualquer risco. Eu vim pelo México, porra, uma viagem do caramba, corri de polícia, fiquei perdido sozinho dentro de San Diego, sem conhecer nada, sem falar inglês, sem saber onde eu estava indo, telefone, nada. A perspectiva de bons salários, as possibilidades de emprego e do envio de remessas que ajudassem o sustento das famílias no Brasil foram se criando no imaginário dos brasileiros, cada vez mais decepcionados com a terra natal. O ápice do fluxo de entrada de imigrantes do Brasil nos Estados Unidos ocorreu entre 1987 e 1989. Depois de 1990, o fluxo de brasileiros em busca do Eldorado norte-americano continuou, atingindo um novo pico em 2004 e 2005. Em 2008, assiste-se ao que era improvável. Uma crise abala fortemente a economia norte-americana e estende-se a 2010. Já o Brasil, num novo momento de solidez política e econômica, consegue responder de forma mais positiva à avalanche financeira mundial. Os jovens valadarenses repensam o projeto de seus antecessores. Compensa mais você sair daqui para os Estados Unidos ou para a Europa, porque a economia já está muito globalizada. Então, aqui você tem muita oportunidade de emprego. Apostar no Brasil, olhando para esse ponto, entendeu? Tem muitos jovens agora acabando faculdade e vem ingressar num serviço bom aí. Para este economista, os Estados Unidos vão precisar de 5 a 10 anos para se restabelecerem da crise financeira. E quem estiver no Brasil terá mais chances de se reestruturar. Se o brasileiro está lá e vier apostar no Brasil, pode ser que nesses 5, 10 anos que ele está esperando a economia norte-americana se recuperar, ele ajuda o Brasil e também se beneficia com isso, porque acaba tendo um emprego e renda bem melhor, em melhores condições do que nos Estados Unidos.
Não há como saber ao certo quantos imigrantes já retornaram ao Brasil. As estimativas do Ministério das Relações Exteriores apontam que ainda haja 1.300.000 brasileiros por lá. Nós não conseguimos detectar nenhum aumento nem redução significativa do fluxo de atendimento. Você observa, é mais uma queda na curva de chegada de novos imigrantes do que necessariamente como se traduz na curva de regresso. Quem decidiu ficar diz que a terra do tio Sam ainda é a terra das oportunidades. Marcelo vive com a família há 7 anos em Nova York. Já foi dono de uma empresa de construção civil, mas acabou falindo com a crise. Não desistiu e hoje trabalha com uma empresa de produtos de festa. O motivo de não ter ido para o Brasil foi, primeiro, que eu não vejo no Brasil uma oportunidade de negócio que tem aqui. Por mais que nós fomos afetados, ainda há uma esperança aqui. Em Massachusetts, Flórida, Nova York ou New Jersey, regiões que concentram a maioria dos brasileiros, eles seguem o sonho de fazer a América. E enquanto não decidem voltar de vez para a terra natal, cantam a saudade que sentem do Brasil. Jesus abençoou com sua mão divina, para não morrer de saudade, vou voltar para Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, para não morrer de saudade, vou voltar para Petrolina. E hoje com a gente o antropólogo e professor titular da Universidade de Brasília, Gustavo Lins Ribeiro, especialista em estudos da globalização. Professor, na reportagem vimos que alguns brasileiros duramente atingidos pela crise decidiram voltar ao Brasil, enquanto outros, mesmo falidos, mudaram de rumo e resolveram ficar. Então, os Estados Unidos são ainda a terra das oportunidades? Olha, a centralidade dos Estados Unidos no mundo é ainda muito grande e vai demorar muito tempo para que deixe de ser assim. Então é natural que, dependendo das circunstâncias pessoais dos migrantes, alguns escolham voltar para os seus países de origem. Isso está acontecendo não apenas no Brasil, mas em outros. Há um retorno muito grande dos imigrantes mexicanos para o seu próprio país, né? E também é natural que outros tenham, seja porque têm relações pessoais, formaram famílias com americanos ou americanas, que queiram permanecer nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda será um país de muitas oportunidades pelos próximos anos, até onde a gente possa ver, apesar de que também já se pode falar de um declínio do Império Americano, né? Há também aqueles que voltaram ao Brasil, mas pensam em retornar aos Estados Unidos. Por que esse país ainda continua tão atraente para os brasileiros? Olha, do ponto de vista econômico ainda é uma grande potência, continua sendo a maior potência econômica do mundo. Do ponto de vista cultural, talvez seja onde se expresse da forma mais clara a hegemonia norte-americana. Veja o papel que Hollywood representa no mundo inteiro, como cativa a imaginação das pessoas. A língua inglesa é a língua que domina o mundo, não é? Então há muitos fatores que explicam esse lugar fundamental dos Estados Unidos no mundo. Entre eles também a educação, né? A educação universitária norte-americana ainda é uma das melhores do mundo. Há uma enorme concentração de produção de conhecimento em todas as áreas nos Estados Unidos. E isso não apenas os empregos, as oportunidades econômicas, a fascinação que se tem pela cultura americana, né? Mas também a possibilidade de você crescer do ponto de vista educacional, etc. Tudo isso forma um imã muito forte que atrai milhões de pessoas no mundo inteiro, né?
E por que para quem já está há muito tempo nos Estados Unidos é mais difícil voltar? Isso é típico também, né? Porque, na verdade, quanto mais tempo você fica num lugar, mais você vai se inserindo de maneira mais complexa naquele lugar, tendo maiores redes de amizades, maiores interesses econômicos, às vezes, inclusive, interesses políticos, inserção no sistema de parentesco local. Você pode casar com uma pessoa ou seu filho, enfim, vai aumentando a complexidade do enraizamento da pessoa no lugar. Então, quanto mais tempo a pessoa ficar, mais é provável que ela fique mesmo e mais difícil será o seu retorno. Ok, professor, agora vamos para o intervalo. Voltamos em instantes com a participação dos imigrantes brasileiros. Estamos de volta com o Brasileiros no Mundo. E hoje o antropólogo e professor titular da Universidade de Brasília, Gustavo Lins Ribeiro, especialista em estudos da globalização. E agora, a participação dos imigrantes brasileiros. Olá, Brasil. Meu nome é Pedro Henrique Santana. Eu sou um aluno de doutorado aqui no Massachusetts Institute of Technology. Sou originalmente de Brasília. Ainda que os Estados Unidos estejam passando por um momento complicado economicamente e até politicamente, eu ainda acho que aqui é a terra das oportunidades, é um lugar fantástico para se trabalhar. A quantidade de investimento da indústria na educação é imensa. Eu gostaria de perguntar ao nosso especialista como o programa Ciências Sem Fronteiras, agora o programa brasileiro de intercâmbio de estudantes, como ele poderia ajudar o Brasil nesse quesito, porque eu vejo muitos alunos da China, da Índia, de diversos países do mundo, nos Estados Unidos, mas eu não vejo tantos alunos brasileiros. E eu, pessoalmente, acho que isso seria uma experiência, sabe, sem igual para os nossos alunos, que são pessoas brilhantes e poderiam vir para cá, absorver essa cultura e levar de volta para o nosso país. Olha, Pedro, não dá para comparar o número de estudantes indianos e chineses que se deslocam para fora dos seus países para estudar nas universidades americanas. É um número imensamente maior e isso já ocorre há um grande tempo, né? Enquanto que o programa Ciências Sem Fronteiras é um programa recente, você é um dos primeiros a fazer parte desse programa. Então, não se preocupe que isso tem muito a ver com o tamanho dos países. Pense bem o tamanho da população da China e da Índia, compare com o tamanho da população brasileira, e você vai ver que, de toda forma, nós estamos indo em números suficientes para cumprir os objetivos do programa. Eu sou estudante aqui, eu estudo na universidade, na Kean University, em New Jersey, perto de Nova York. Meu curso é Business e eu não pretendo voltar para o Brasil assim que eu terminar, não. Eu quero ter uma experiência profissional aqui, eu quero ingressar no mercado de trabalho, porque como estudante eu não posso trabalhar, né? As leis não permitem. Gostaria, sim, de saber se ele acha que meu pensamento, ele ou ela, né, acha que meu pensamento está certo em achar que o Brasil está um país que está crescendo, que eu poderia ter oportunidades aqui, que eu posso tentar a minha vida aqui, né, e se eu acho que eu estou caminhando certo. A minha linha de pensamento está certa. Olha, eu acho que você está ainda indecisa, você não sabe direito o que você quer fazer, mas isso é natural que ocorra, porque a experiência migratória, ela abre tanto visões de novas oportunidades, quanto também cria novas ansiedades a respeito do que você vai fazer, se você vai ficar no país onde você está ou se você vai voltar para o seu país de origem. Eu espero que você volte para o Brasil, porque nós precisamos de pessoas educadas e com capacidade de transformar a nossa realidade. Evidentemente que você, tendo estudado nos Estados Unidos, aprendido a conviver com outras culturas, aprendido uma língua que é muito eficaz no mercado de trabalho, terá também muitas grandes oportunidades no Brasil. Eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha 23 anos, como au pair,
Quando eu estava aqui no período, na época que eu fui ao pé, eu conheci o meu marido, a gente namorou 2 anos à distância e ele pediu em casamento, eu voltei para os Estados Unidos e agora eu estou aqui há 7 meses. Eu ainda acho que os Estados Unidos é um país que dá muitas oportunidades, mas você tem que ter sorte também e trabalhar duro, né? E ser bom no que você faz, porque os americanos realmente dão valor se você é um bom profissional. Marta, você tem uma inserção muito mais complexa na sociedade americana porque você se casou nos Estados Unidos. E você vai ter filhos, você tem família. Então, na verdade, você está construindo uma série de redes aí nesse país que vão lhe abrir muitas outras oportunidades também. Então, nesse caso, pensar em voltar ou se terá mais oportunidades no Brasil, eu diria para você que é melhor você explorar o que você está construindo nos Estados Unidos, do ponto de vista pessoal, uma vez que essas circunstâncias suas se mantenham assim. Eu acho que para você, tendo família, já é provável que você permaneça mesmo nos Estados Unidos. Estou morando em Santa Cruz, norte da Califórnia, por 3 anos. E eu decidi vir morar aqui a partir de um convite que eu recebi de uma organização não governamental. E uma pergunta que eu queria fazer para o especialista era porque mesmo com a economia muito ruim aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos vem passando por essa crise, uma pessoa aqui que tem um emprego regular, como em um supermercado ou em uma loja de roupa ou em um restaurante, ela consegue viver uma vida regular para boa, e no Brasil uma pessoa que trabalha no supermercado tem uma vida tão difícil, ou uma pessoa que trabalha numa loja de roupa ou no restaurante tem uma vida, não consegue ter a qualidade de vida que eles têm aqui. Rodrigo, você tem razão. O trabalho nos Estados Unidos em geral é mais valorizado do que no Brasil, mas essa situação ela tende a se modificar à medida que as diferenças de classes sociais no Brasil e a economia brasileira vai se tornando mais diferenciada. Você vai ter mais oportunidades também de melhores salários, inclusive nos ramos menos favorecidos do mercado de trabalho. À medida em que nosso país vai se tornando um país mais rico, economicamente mais complexo, ele tende a se parecer com os Estados Unidos e com a Europa, ou seja, valorizar também o trabalho que aparentemente não é qualificado, mas sem ele a nossa sociedade não existe. Obrigada, professor Gustavo, pela sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo de hoje. E agora, a dica da semana. Para quem deseja voltar a morar no Brasil, é recomendável tomar algumas providências antes do retorno. Ainda no exterior, procure o consulado brasileiro para renovar passaporte vencido, legalizar documentos escolares, registrar no consulado brasileiro filhos nascidos no exterior. O registro no consulado é o que garante a nacionalidade brasileira à criança. Se você viveu no exterior por mais de um ano e está levando mudança, o consulado pode emitir atestado de residência para apresentar à Receita Federal. Para mais informações, procure a representação brasileira mais próxima de sua casa. E chegamos ao final de mais um Brasileiros no Mundo. Para participar do programa, basta gravar o seu vídeo ou escrever a sua mensagem e enviar para o e-mail brasileiros@ebc.com.br. Acompanhe a nossa programação pela internet. Acesse tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá!